eles haviam um local chamado Areópago, e ali se concentravam os filósofos, né, os pensadores, para colocarem suas ideias, e também tinham alguns altares dedicados aos deuses. Cada um achava que tinha Deus, Deus da colheita, Deus da chuva, Deus do amor, e ali um altar que ele tinha nada, mas havia ao Deus desconhecido. Então Paulo, lendo isso, ele começa a falar com Deus, Criador, Deus sustentador de todas as coisas, e ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor e Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos de mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites das suas habitações, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois dele nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E ouvindo Paulo falar, era um local onde as pessoas colocavam seus pensamentos, alguns disseram assim: a esse respeito do seu Deus, nós ouviremos em outra ocasião. E termina o texto dizendo assim: porém, houve alguns homens que se agregaram a Paulo e creram em Deus. Então, essa luta de crer em Deus, Deus existe, Deus não existe, desculpa, não vem de hoje. Muitas vezes nós estamos falando para as pessoas de Jesus Cristo, e as pessoas falam assim: poxa, o crente pensa que só ele vai para o céu. Não é o crente que fala isso aqui. Lá no Evangelho de João está escrito assim: todos quando creram em seu nome, foi lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Então, os que creram em Jesus, é dado o direito de ter a vida eterna com ele. E eu achei interessante um texto que eu encontrei de um escritor húngaro, que era da Hungria, escreveu, né? Eu acho que ele está nesse mesmo problema de Paulo, nosso também. Quando pegamos o Evangelho, alguns ouvem, tipo assim, tinha uma canção antiga que falava assim: eu perdeu o camarada, né? Tem uns que ouvem, outros que creem realmente, e alguns que realmente passam a seguir a Jesus, e outros ouvem por ouvir. Então, esse homem, ele imaginou o seguinte, ele escreveu o seguinte: a conversa de dois bebês no ventre de uma mãe. Eu achei muito interessante, vou passar para vocês. Ele nos dá a ideia da existência de Deus. Então, o primeiro bebê fala assim: você acredita na vida após parto? O outro bebê diz: eu acredito. Tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. O primeiro bebê fala: isso é bobagem. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria esta? O segundo diz: eu não sei, mas haverá mais luz. Porque aqui é muito escuro. E talvez, quem sabe, a gente vai andar com as nossas próprias pernas, a gente vai comer pelas nossas bocas e vai conhecer novos sentidos que aqui a gente não consegue entender. O primeiro, então, ele fala: isso é um absurdo. Andar isso é um absurdo. Comer com nossas bocas, isso é ridículo. O cordão umbilical, ele nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. E outra coisa, o cordão umbilical é pequeno demais, e não dá para sairmos aqui ter uma vida após o parto. Lá não haverá nada. O segundo insiste: eu acho que é alguma coisa, talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse mundo físico. O primeiro contesta: a bobagem. Além disso, se há vida após o parto, porque nunca ninguém voltou de lá para nos contar como é que é. O fim da vida após o parto, vem o fim da vida, e lá só há esquecimento, escuridão e silêncio. O segundo diz: bem, eu não sei, mas certamente lá nós vamos encontrar uma mãe, ela cuidará de nós. O primeiro responde: você acredita nessa história de uma mãe? Se ela existe, onde ela está agora? O segundo diz: ela está no
nosso redor. Estamos cercados por ela, somos dela e é nela que nós vivemos. Sem ela esse mundo não seria e não poderia existir. O primeiro fala, olha, eu não posso ver no mundo. Se eu não posso ver, com certeza eu não creio nela, ela não existe. O segundo diz, às vezes, quando você está em silêncio, sozinho, se você se concentrar e realmente ouvir, você perceberá a presença dela e ouvirá sua voz amorosa e bem atenta. É uma ilustração, uma historinha, saiu lá da mente desse homem, mas é a realidade. Como disse Paulo, Deus nos criou, nós vivemos nele, subsistimos nele, existimos, nos movemos nele. Deus criou, algumas vezes, tudo que existe através da sua palavra, que chamou pela palavra, né? E haja terra, e haja luz, tudo vai acontecer, né? Mas o ser humano, Deus colocou a sua mão, ele colocou a sua imagem, colocou o homem a sua imagem e semelhança. Essa imagem não é nós parecermos com Deus, mas ele nos deu memória, nos deu intelecto, nos deu sentimentos, Deus nos fez pessoas que, diferente das outras criaturas, nós pensamos, nós agimos, nós sentimos saudade. Então, Deus nos fez e nos fez convivermos em comunhão com Ele. É uma historinha simples, mas interessante. O homem conseguiu ver ela perfeitamente a existência de Deus. Deus nos criou, estamos presos a um mundo físico e um dia esse mundo físico termina e entraremos no mundo espiritual. No dia 8, fez aniversário do Emerson. Também no dia 8, a Ingrid. No dia 10, a Graziella. No dia 13 de agosto, a Amanda. E amanhã, a Nayara. Alguém ficou sem celebrar? Se ficou, tem os cartõezinhos aqui. Que dia? 28 de julho? Junho. Nós temos aqui vários aniversariantes. Louvamos a Deus para dedicar cada um de vocês. Desejamos que, lá no fundo do nosso coração, esse cursinho sirva de base para vocês, para alcançarem os seus alunos, os seus netos, que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom?
Dia 6 de agosto, Little Boy. Olha que bonitinho a bomba, era desse tamanho assim. Estava escrito Little Boy, menininho. Essa foi a Hiroshima. 2 dias depois, o gordão, que a bomba era mais gorda, então The Fat Man, né? Criatividade dos americanos, né? Nossa, que maravilha. O gordão. E aí jogaram o gordão em Nagasaki. Então, nós vamos então falar um pouquinho desse período, gente. Tá? Dizendo, se não der tempo para acabar, porque está europeu capitalista, Inglaterra, França, né? A Alemanha foi derrotada. Eles não puderam conter a crise generalizada, né? Diante de todos os problemas já acontecidos. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, aliás, todas as guerras, mas custou muito dinheiro. Gente, você imagine um soldado apenas. Você tem que treinar esse soldado, você tem que armar esse soldado, você tem que fardar esse soldado. Esse soldado vai para o campo de batalha. No campo de batalha, esse soldado come, a comida tem que chegar. O soldado faz cocô,
roupa, tem que chegar, o soldado fica com munição, armas, comida. Então, os países estavam praticamente a zero. As maiores cidades destruídas. Mas exatamente, você passa aí um semestre só estudando como montar essas unidades. Então, isso aqui, na verdade, conhecer as unidades não é um certo trabalho. Por isso que a gente não faz isso no ensino médio. Mas a gente faz de forma muito rápida. Mas as unidades, em física, em química, até mesmo matemática, te dão uma percepção do que você está estudando. Tá? Às vezes tem unidades extremamente complexas, do tipo metro vezes quilograma dividido por metro quadrado vezes uma temperatura. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma ideia de um fluxo térmico. É uma coisa bem avançada, na verdade. Né? Mas, vamos resolver aqui. Esse é o efeito gravitacional. Né? Gravidade é uma aceleração. Tá? É uma força e uma aceleração. São as duas coisas aqui. Eu vou apagar essa parte aqui que é o nosso vídeo. Tudo bem até aqui? Então, assim como a gente calculou a velocidade média, tá? Naquela outra parte, aqui a gente calcula a aceleração média. Se a aceleração dele seria a evidência de que estaria fluindo ali elétrons. E o fluxo coordenado de elétrons é por elétrons. Então, no caso aqui, eu tenho que ter dois metais com diferentes potenciais, diferentes tendências de ou doar ou receber. Então, todo metal ele tem na estrutura dele elétrons livres que se movimentam de uma maneira desordenada. É a estrutura de todo metal, é a ligação metálica. Você já deve ter visto isso lá no primeiro ano, no segundo, ligação metálica. Esses elétrons livres do metal, em alguns metais, eles vão ter uma tendência maior de ceder esses elétrons, são os metais mais reativos. Em outros, ao contrário. Então, no caso, são metais que têm diferentes tendências de receber elétrons. São diferentes potenciais de redução que a gente chama. Então, o que acontece aqui? Com o funcionamento dessa pilha, o que ele observou? Só uma lâmpada acendeu. E ele observou que havia um fluxo de elétrons. Ocorria esse eletrodo por esse eletrodo. E no decorrer desse processo ele observou mais. Aqui, esse eletrodo ele observou que havia uma diminuição de massa, havia uma corrosão dessa massa. Nesse outro eletrodo contrário, ele observou que havia um aumento, aumentava